Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos para o nosso estudo do Evangelho, hoje, dia 23 de janeiro de 2024, como toda terça-feira, às 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, nós temos o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e aproveitamos para cumprimentar todos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. E é uma alegria cumprimentando a nossa querida amiga Sueli Reis. Seja muito bem-vinda, Sueli. Marley Rosa, seja muito bem-vinda. E todos esses amigos que devagarinho vão chegando para fazermos parte dessa grande rede de trabalho no bem. Nós lembramos que toda terça-feira o nosso estudo do Evangelho ele tem três objetivos. Primeiro, compreendermos melhor a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também espiritualmente aqueles que participarão da reunião de vibração e irradiação, que virá logo a seguir. Lembrando também que a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é agora o nosso estudo do Evangelho, que vai de 8 às 8h30 da noite, de 20 horas às 20h30, horário de Brasília. E de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, é a nossa reunião de vibração. Então, amigos, nós vamos entrando nesse clima espiritual e vamos abrir aqui uma página do livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz, ele vem através do benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, que é o médium. Então, nós abrimos aqui na mensagem 172, 172. A mensagem 172, o título da página é Manjares, Manjares. E é uma passagem de Paulo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13. E assim, Paulo escreve a primeira carta, a primeira epístola à igreja de Corinto. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo. Mensagem que fica assim um pouco estranha, mas vamos ver o que Emmanuel nos traz dessa passagem de Paulo. Mas nós vamos aproveitando, antes de iniciarmos, cumprimentar a nossa querida amiga Rita Machado, e esses amigos que aos pouquinhos vão chegando para a nossa noite de estudos. Então, Paulo não, Emmanuel diz, os alimentos do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não o fim da evolução em si mesmo. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia,
Se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Precisamos compreender a comparação que o benfeitor Emmanuel vem trazendo para que a gente possa compreender melhor o que Paulo fala com relação a esses manjares. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Haroldo Dutra Dias, ele diz que se nós ainda temos estômago, não somos espíritos puros, porque o espírito puro, ele não precisa mais do estômago. E Emmanuel fala aqui, citando com relação a essa necessidade que nós ainda temos. Essa necessidade da experiência física, valioso e indispensável. A experiência física é o estômago. Dia virá que nós, mesmo encarnados, já conseguiríamos nos alimentar somente da energia do sol, da água, não vamos mais precisar dessa alimentação grosseira que nós ainda fazemos uso. Mas lembrando que Paulo disse, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13. Então, amigos, que aqui nos encontramos reunidos nesta noite de terça-feira, agradecendo a oportunidade, nós rogamos a Jesus que esteja junto a nós, tocando os nossos corações, as nossas mentes, abrindo o nosso entendimento, para iniciarmos esse estudo do Evangelho. E com gratidão, nós só podemos dizer, obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, Mariana Fosati. Boa noite, Marta Verso Rosa. Então, amigos, amigas queridas, que fazemos juntos essa parte da família do SEAC de Olambra, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, dando continuidade ao nosso estudo de O Evangelho, nós estamos no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Quem, porventura, não teve a oportunidade de acompanhar as nossas reflexões desde o primeiro item do capítulo 15, convido vocês, entrem lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque lá no YouTube tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec, mas o nosso é aqui, o de Olambra. Entrem na playlist Estudo do Evangelho, está todo separadinho por ano, por mês, tudo lá bonitinho, por data. E aí vocês vão ver lá o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Por que que Allan Kardec selecionou esse tema para o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo? E hoje nós vamos ver o item 3 do capítulo 15. Ele havia selecionado duas passagens do Evangelho, do Novo Testamento. E agora ele vai trazer os comentários para que a gente possa compreender qual o significado. Fora da caridade não há salvação. Ele coloca
toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Uma pessoa que já consegue exercitar, praticar 100% a caridade e a humildade, ela já não consegue mais ser uma pessoa egoísta e orgulhosa, porque é o que Kardec coloca, são duas virtudes, a caridade e a humildade, são duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aquele que ainda tem muito presente, muito forte o egoísmo e o orgulho em suas vidas, ele não consegue exercitar essas duas virtudes de forma plena. Ele já pode iniciar, já fazer um exercício, mas 100% ainda não. E nós, em geral, ainda trazemos o egoísmo e o orgulho dentro de nós. Só que uns mais exacerbados do que outros. Prossegue Kardec. Em todos os seus ensinos, ele quem? Jesus, aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, queremos ser felizes? Sejamos caridosos e humildes. Muitos acham que a caridade não faz parte da minha vida porque eu não tenho nenhuma obrigação de ajudar ninguém. E a humildade seria uma demonstração de fraqueza. Mas o benfeitor, o nosso codificador Allan Kardec, ele diz: essas duas virtudes nos conduzem à eterna felicidade. E prossegue ele: bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, os humildes, porque o reino dos céus nós precisamos compreender que ele é construído dentro de nós próprios, principalmente, primeiramente, esse reino de Deus, ele não é exterior. Esse reino dos céus, ele não é exterior. Ele é uma construção íntima, individual. Felizes, bem-aventurados, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro o coração. Muitos também acham que isso seria uma demonstração de ser uma pessoa simplória, uma pessoa que se deixa enganar, mas o coração puro, ele consegue ver o outro, sabendo que o outro tem as suas imperfeições, mas sem o julgamento, sem apontar falhas, sem querer julgar o outro. Felizes os puros de coração. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Quantos ainda dizem assim? Eu sou muito tranquilo, mas se pisar no meu calo, aí sai de perto. Mas bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Termos misericórdia, compaixão para com o outro. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Mas como que nós vamos conseguir amar o nosso próximo se muitas das vezes a gente ainda não se ama? Ao contrário, quantas vezes sentem ódio de si próprios? Como que ele vai conseguir amar ao próximo? Então não vai ser um amor. Vai ser o que nós, às vezes, observamos muito, aquele conflito entre o amor e o ódio. O amor que está sendo propagado, de repente aquilo se transforma no ódio. Por quê? Ainda não era aquele amor puro, de coração puro. Ainda não era um amor brando, pacífico, misericordioso. Fazei aos outros o que quereriam vos fizessem. Isso é importantíssimo,
Porque se todo mundo no planeta agisse dessa maneira, não haveria guerra, não haveria fome, não haveria maldade, não haveria nada. Por quê? Nada de ruim. Por quê? Eu iria fazer com o outro, o que eu gostaria que ele fizesse comigo, e ele também faria comigo a mesma coisa. Então, seria já um planeta, já não seria mais um planeta de provas e expiações, porque já seria um planeta pacificado, harmonizado, o respeito, a fraternidade estariam muito mais presentes do que observamos hoje. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Amar o inimigo. Esse, então, é difícil. Amar já é difícil. Imagine amar o inimigo, aquele que nos prejudicou. Mas é o que Jesus nos ensinou. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Quando Pedro vem perguntar a Jesus, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus diz o quê? Perdoai até 70 vezes 7. Ele queria dizer, de uma forma assim, marcante, que é para perdoar sempre. Mas perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Nós temos as nossas falhas. Nós também nos equivocamos. Como que nós vamos querer ser perdoados, principalmente o perdão de Deus, que Ele compreenda as nossas limitações, se eu quero me vingar do outro, se eu não perdoo o outro? Praticai o bem sem ostentação. Muitos já começam nessa prática da caridade, mas fazendo com um alto-falante para que todos percebam. Não, a prática da caridade, a prática do bem, nós fazemos de uma forma discreta, sem humilhar, sem querer fazer propaganda de si próprio. Essa é a verdadeira caridade. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Mas, em geral, nós, espíritos imperfeitos, somos juízes inclementes com relação à falta do outro, mas esquecemos que nós também somos falíveis. E muitas das vezes as nossas faltas são mais graves do que a do outro, mas é muito mais fácil ver o erro alheio e com isso a gente não prestar atenção no que nós estamos fazendo e que precisa ser melhorado. Kardec diz, isso tudo que ele vem comentando é com relação ao item 1 ao item 2, que nós já vimos, do capítulo 15. Por isso que eu digo, quem não teve oportunidade de estar conosco, entrem lá depois no nosso canal do YouTube, lá na playlist do estudo do Evangelho, e procurem lá o nosso estudo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, porque nós estamos vendo agora o item 3, mas Kardec fazendo esses comentários se baseando no item 1 e no item 2, que foi uma passagem de Mateus e uma passagem de Lucas. E ele prossegue aqui dizendo que, no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Nós sempre buscamos comentar isso. Temos que ter muito cuidado ao fazermos a leitura do Evangelho para não fazermos de uma interpretação literal. E é isso que ele coloca aqui. Ter esse cuidado para separar o que é figura, que é alegoria, a homens como os a quem falava. Jesus falava com aqueles homens há 2000 anos atrás. Eram homens que, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, passado 2000 anos,
quantos de nós ainda temos dificuldade para compreender as questões espirituais, estamos mais apegados às preocupações da matéria, ao dia a dia da material? Imaginem naquela época, aquele povo super simples, naquelas aldeias, pessoas que não tinham praticamente conhecimento, o lado intelectual era muito pouco desenvolvido. Então, Jesus falava para aqueles homens ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Então, o que ele fazia? Ele tinha que apresentar imagens, materiais chocantes e próprias a impressionar. Porque se ele falasse de uma forma muito suave, eles não iriam entender ou não iriam se tocar para pensar, nossa, eu preciso mudar. Então, para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, tanto quanto a forma, reservando, sempre ao porvir, a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Allan Kardec, ele está dizendo que, primeiro, Jesus ele se utilizava do que estava à sua volta para poder dar exemplos. Se fosse hoje, seria uma situação diferente. Ia citar a internet, ia citar um celular, ia citar um satélite. Mas, hoje, ou melhor, naquela época, ele procurava dar exemplos de acordo com os costumes, com a cultura, com o que estava à volta daquele povo. E, por outro lado, ele, inclusive, ele fala, num determinado momento, que nem tudo que ele dizia, ele ainda ele não tinha condições de revelar tudo que seria necessário. Então, que ele pediria ao Pai para enviar um consolador, enviar esse consolador para nos orientar. E é isso que Kardec coloca. Porque, naquela época, ele faz o quê? Ele levanta um pedacinho daquela pontinha do véu. Quase 2.000 anos depois, passado mais de 1.800 anos, mais de 1.800 anos, o Espiritismo levanta um pouco mais dessa ponta do véu para que a gente possa ir compreendendo. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Questiona Kardec. Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade? Se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada. Lembrando que esses comentários, se referindo ao item 1 e ao item 2, que nós já vimos nas semanas anteriores. Kardec aqui ele está fazendo esse comentário, essa reflexão em cima dessas passagens contidas lá no Evangelho. Jesus, quando vai falando sobre esse juízo final, ele, de acordo com a interpretação que Kardec vem trazer, ele não quer saber como que aquela pessoa era dentro da sociedade. Não. O que importava era como que ele praticava a caridade. A caridade foi praticada e se a pronuncia assim: praticou a caridade? Passai à direita, vós que assistides os vossos irmãos.
passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Por acaso Jesus ali fala, você, qual a sua crença? Não. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Também não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Nós vimos, semana passada, a parábola do bom samaritano, a que Kardec se refere. Jesus, ele traz aquela parábola. Parábola é o quê? É uma história. Não era uma história real. Era uma história para despertar, uma parábola. Mas ele traz justamente quem? Para dar aquele exemplo. O samaritano, que era mal visto entre os judeus. Havia aquela dissensão, quem não assistiu, assistam a nossa reflexão da semana passada, que nós explicamos tudo isso. Mas Jesus faz essa separação de pessoas? Não. Ele dá o quê? O exemplo justamente do samaritano que pratica o amor ao próximo, acima daqueles que eram os doutores da lei, acima do fariseu, acima do levita, acima do profeta. Ele não, o samaritano não segue, ele para e acolhe aquele irmão ali caído no caminho. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Lembrando, já vimos isso, a igreja, na época que surgiu o Espiritismo, a Igreja Católica, ela pregava o quê? Fora da igreja não há salvação. Se a pessoa não professasse a religião católica, ela estaria fadada ao fogo do inferno. Kardec, com seu bom senso, diz, não. Então, a pessoa faz tudo de bom. Por ela não ter uma religião, ela não vai ter os benefícios divinos? Não, não é assim. Agora, a caridade, sim. Fora da caridade não há salvação. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Ele quem? Jesus. Kardec nos traz de uma forma muito clara. Se Jesus achasse que haveria outras condições para que a pessoa pudesse trazer esse reino dos céus para dentro de si, ele teria dito, mas ele ensina o quê? É a prática da caridade, a prática junto, né? Junta a caridade unida à humildade. Porque também, se eu praticar a caridade, mas com orgulho, menosprezando, diminuindo o outro, ficou perdido a minha intenção. Então, unida as duas, a caridade com a humildade. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, porque a verdadeira caridade, ela vai estar o quê? Abrangendo isso que Kardec vai nos colocar agora. Se realmente a prática da caridade é 100%, ela vai estar abrangendo a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e outras virtudes que, porventura, também a gente pode acrescentar aqui. E porque é a negação absoluta, caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. É difícil, é fácil a gente falar, mas praticar essa verdadeira caridade, porque muitos, inclusive, imaginam a caridade material. Eu dei uma cesta básica, eu dei
um valor em dinheiro, eu dei uma roupa que eu já não usava. Isso já é um iniciozinho, mas a verdadeira caridade é muito mais abrangente. Quando eu coloco diante do outro, com humildade, com brandura, com benevolência, com indulgência, com justiça, eu estou praticando a caridade. Quando eu não julgo o outro, quando eu não aponto as falhas, eu estou praticando a caridade. Uma cesta básica, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Agora, a caridade moral, saber perdoar, saber ouvir, essa é que nos requer disposição. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Jesus, ele não deixou nada escrito, nós sabemos disso. Ele falava, mas mais do que falar, ele dava o exemplo. Ele falava, mas ele fazia. Ele não era somente aquele modelo sem ação. Não. Ele estava ali, mas ele era o modelo de virtude. Por isso que Allan Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, os benfeitores colocam que o modelo e guia que nós podemos seguir é Jesus. Porque não somente ele falava, mas ele falava e ele praticava. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Porque quando ele, às vezes, de forma até enérgica, repreendia os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas hipócritas, ele dizia hipócritas. Por quê? Eram pessoas orgulhosas, egoístas. E Kardec encerra essa reflexão dizendo, Jesus, né? E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, se queremos ser felizes, comecemos. Aqueles que ainda, porventura, tinham alguma dúvida, eu quero ser feliz. Qual o caminho da felicidade? Praticar a verdadeira caridade. É um desafio, sim, com certeza, mas nós estamos aqui para vencermos os desafios. Somos desafiados, então o propósito é, a cada desafio que surgir nas nossas vidas, nós lutarmos para conseguirmos superar. Amigos, faltam apenas. Boa noite, Vera Lúcia Soares, Arnaldo Reis, Eudócia, Anne Eliane, Inês Luchese, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O Márcio Pedroso, quem mais aqui que a gente pode cumprimentar? A Sueli, Marli Oliveira. Então, amigos, amigas queridas, Mariana Fosati, faltam apenas 2 minutinhos para a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. A reunião de tratamento ela não é ao vivo. O que é ao vivo é o nosso estudo agora do Evangelho, que está encerrando. A reunião de tratamento é à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. Mantenham-se em sintonia, que nós já vamos encerrar aqui. E lembrando que agora nós temos o nosso encontro domingo, 20 horas, o Evangelho no Lar. Quem desejar alguma orientação, anotem o número do nosso WhatsApp. DDD 19, celular 99 456 4473.
19 é o DDD. E o celular, 99-456-4473. E entrem lá no nosso canal do YouTube. Quem ainda não conhece o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós temos mais de 1000 vídeos postados. Estudos, palestras, cursos. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem. Vamos semear a luz. Nos despedindo dos amigos do Facebook. Um beijo para todos vocês. Saúde e paz.